E hoje tem a apresentação de danças urbanas no palco do Live Site, lá na Ponta Negra, zona oeste de Manaus. Quem tem mais detalhes é a Amanda Amorim. O Grupo Focus Companhia de Dança chegou hoje diretamente do Rio de Janeiro. Eles já passaram por 2 cidades sedes das Olimpíadas Rio 2016, Belo Horizonte e São Paulo. E hoje se apresentam no palco do Live Site. A primeira apresentação aconteceu às 5 horas da tarde, mas vai acontecer a segunda apresentação, que está prevista para as 7 horas da noite. Eu vou conversar agora com o diretor e coreógrafo do grupo, o Alex Neoral. O que vocês pretendem fazer para surpreender o público manauara? O diferencial desse trabalho, que se chama Outro Lugar, é exatamente sair desses palcos tradicionais e surpreender o público, à beira das águas, em ruas, avenidas, museus. E com certeza, assim, cada espetáculo é diferente, porque a gente está dialogando diretamente com a arquitetura local e com o público que está passando, E o grupo de vocês é composto por quantas pessoas? Somos 7 bailarinos, a companhia esse ano completa 15 anos de existência. Além de Manaus, a gente já levou a arte para todo o Brasil, inclusive para fora. Então, é um grupo aí que está tendo uma estrada bastante atuante. Muito obrigada pelas suas informações. É isso, o público manauara que não teve a oportunidade de acompanhar a primeira apresentação, que já aconteceu, pode vir para cá para o Live Site, porque a segunda apresentação está prevista para as 7 horas da noite. Amanda Amorim para o A Crítica na TV. E esse assunto também vai estar em destaque no A Crítica Play. A Amanda Amorim gravou um vídeo exclusivo onde ela conta que foi desafiada pelo grupo de dança urbana a entrar no ritmo. Mas essa aventura você só confere comigo depois do jornal. É só continuar conectado pelo aplicativo. 2 obras do Prosomin estão causando problemas aos moradores das margens dos igarapés do Bindá, no bairro da União e de São Sebastião. O governo do estado reduziu os valores das indenizações acordadas na época da negociação. E agora eles se negam a sair das casas e buscam na Defensoria Pública uma forma de reverter a situação. Aqui, apenas representantes das comunidades. Ao todo, 1.196 famílias devem ser retiradas do entorno dos igarapés do Bindá e São Sebastião, na zona centro-sul de Manaus. Essas pessoas contam que receberam a visita de técnicos do Prosamin e, pela tabela apresentada, deveriam ganhar, no mínimo, R$35 mil para refazerem a vida em outro lugar. Mas decretos do governo do estado, publicados há cerca de 3 meses, mudaram as regras para indenização. Severino conta que a proposta feita a ele recentemente foi de R$ 2.813. O que você pensa em fazer? Vai dar para comprar outro imóvel? Com toda sinceridade, não dá para comprar nem a metade das telhas e a metade das tábuas que tem na minha casa, né? Então esse é um valor muito inferior, isso é uma humilhação para a gente, né? Os moradores reclamam também da falta de critérios claros para a avaliação dos bens. Eles não entendem, por exemplo, como imóveis de alvenaria podem valer menos que imóveis de madeira. E eles são obrigados a aceitar essa situação. Nós estamos aqui reivindicando os nossos direitos, com que o governador venha a ver esse decreto que ele fez, no qual ele venha fazer, pelo menos o que está escrito aqui pelo decreto que ele nos ofereceu antigamente. Para essas pessoas, o governo, ao invés de resolver os problemas sociais e ambientais, está apenas incentivando novas invasões. O valor que ele nos oferece, ele não nos dá condições para que nós possamos adquirir uma outra residência. A única coisa que nós vamos poder fazer é, se tiver muita sorte, ir para a beira de um outro igarapé ou então para a beira de um barranco. Quando que a proposta do Prosamin antes era oferecer uma outra residência, e isso não está acontecendo. Desesperados, eles procuraram a Defensoria Pública, que entrou com pedido de liminar para suspender as demolições. O problema é que o juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual negou a medida liminar, o que fez com que a Defensoria tivesse que promover um agravo de instrumento a discutir essa questão, que deve estar pendente de julgamento a qualquer momento. Independentemente disso, a Defensoria fez representação ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, que espera que suspenda de imediato as remoções, para que se possa fazer análise do absurdo que está sendo implementado. A agir desse jeito, o Estado do Amazonas está agindo qual Estado nazista, fazendo remoção e higiene social das populações. É tudo que nós temos, é a nossa casa, é tudo que nós temos. Tá certo que é de madeira na beira do igarapé, mas quando a gente chega do trabalho é lá que a gente bota a cabeça no travesseiro para dormir. Então a gente necessita desse local para a gente morar.
Em nota, a Secretaria da Região Metropolitana de Manaus, responsável pelo Prosamin, informou apenas que estão previstos mais de 60 milhões de reais de indenizações para as famílias do Igarapé do Bindá e de São Sebastião. Mas que questões relacionadas à avaliação e tabela de valores são de responsabilidade da SUAB. Nós entramos em contato com a SUAB e com a Secretaria de Comunicação do Estado, mas não tivemos retorno. E por causa da estiagem, a Defesa Civil do Amazonas emitiu hoje estado de alerta para quase todos os municípios da calha do Rio Madeira. Vamos saber mais informações sobre esse assunto com a repórter Samira Benoliel. Boa noite, Samira. Quais os municípios afetados? Bom, Amanda, entram em estado de alerta os municípios de Humaitá, Manicoré, Apuí e Novo Aripuanã. Quase todos os municípios são da calha do Rio Madeira. Muito boa noite para você e para todos que nos assistem aqui no ACTV. Para as pessoas que nos acompanham e entender, o estado de alerta é o segundo estágio de um desastre natural que pode evoluir para uma situação de emergência. Para ter uma ideia, lá em Apuí, por exemplo, 3 dos 9 bairros do município estão com abastecimento de água comprometido e a prefeitura teve que agir rápido, disponibilizando carros-pipa para levar água à população. Na avaliação do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil do Estado, a situação dessa calha que está em período de estiagem foi potencializada por uma massa de ar seco que diminuiu as chuvas na região. A gente viu nas imagens ainda há pouco os barrancos. O órgão tem como base os dados oficiais do Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM. Agora, além das calhas do Juruá e Purus, que já tinham decretado estado de alerta, o Rio Madeira também entra na lista de estiagem. A Defesa Civil está realizando as orientações às prefeituras quanto aos procedimentos preparatórios de resposta, caso o cenário por lá agrave. As prefeituras devem fazer um levantamento de dados sobre as necessidades específicas da população e de ações governamentais. Um relatório será enviado para o governo federal, que deve disponibilizar uma verba para o município se recuperar. Na próxima semana, a Defesa Civil do Amazonas vai enviar 3 equipes de técnicos para avaliar a situação mais de perto nas calhas do Juruá, Purus e Madeira, e a gente continua acompanhando toda essa situação para estar trazendo mais informações aqui na Crítica na TV. Amanda, volto com você. Muito obrigada, Samira, pelas informações. Uma boa noite para você. E 2 servidores da Previdência Social aqui do Amazonas foram presos suspeitos de fraudes em mais de 200 benefícios públicos. O esquema começou a ser investigado no ano passado e gerou um prejuízo de 15 milhões de reais aos cofres do governo. A polícia prendeu um homem e uma mulher. Eles são servidores da Previdência Social e são suspeitos de conceder benefícios irregulares em troca de porcentagens nos ganhos. Pelo menos 260 processos foram fraudados, um prejuízo de cerca de 15 milhões de reais aos cofres públicos. Eles eram servidores que participavam do atendimento nessa agência da Previdência Social, tinham o poder e a atribuição de inserir dados nos sistemas de informação da Previdência Social e isso possibilitava a liberação de benefícios. Nós identificamos também pelo menos 2 aliciadores aí que cooptavam beneficiários que tinham interesse em receber benefícios, mas não cumpriam os requisitos, enfim. E eles encaminhavam esses beneficiários em potencial para os servidores que tomavam as providências para conseguir a liberação desses benefícios. As investigações da Polícia Federal sobre esse caso começaram no ano passado, mas a primeira denúncia recebida pela Ouvidoria da Previdência Social foi em 2009. Até agora, só 2 pessoas foram presas, mas outras 7 foram chamadas aqui na sede da Polícia Federal para prestar esclarecimentos. Os investigados foram afastados dos cargos e os benefícios concedidos pela dupla vão ser revistos. 47 deles ainda estão em curso e podem ser suspensos. Os beneficiários também podem ser indiciados pela fraude. E a gente solicita que, tendo acesso a alguma situação de irregularidade, algum indício, que ligue para o 135 e formalize a denúncia. Será tratado sob sigilo, preservado o nome de dos denunciantes. 2 homens foram presos suspeitos de roubar uma escola na Zona Leste. Durante o assalto, os criminosos levaram dinheiro e celulares das vítimas. Quem traz os detalhes é o repórter Emanuel Cardoso. A prisão aconteceu hoje por volta das 11 horas da manhã no bairro Tancredo Neves. Foram presos
o Robert Thompson Garcia Moreira, de 19 anos, esse rapaz que está ao fundo, e o Edilon Coelho. Eles são acusados de terem feito um assalto na última segunda-feira por volta do meio-dia em uma escola municipal que fica também no bairro Tancredo Neves, onde ameaçaram os funcionários com uma arma de fogo, uma arma branca, e chegaram a levar 5 celulares e R$1.000 em espécie. Os dois que foram presos seriam liberados porque a prisão aconteceu fora do período de flagrante, mas na delegacia a polícia descobriu que o Thompson já era procurado por um assassinato ocorrido em janeiro deste ano e ele estava foragido. O Thompson, além de responder pelo assassinato pelo qual ele estava sendo procurado, vai agora responder por mais esse assalto ocorrido na segunda-feira, assim como o Edilon Coelho, que vai ser liberado, mas já está indiciado e a polícia deve pedir a prisão preventiva dele. Emanuel Cardoso para o A Crítica na TV. O candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, José Ricardo, visitou hoje a Rede Calderaro de Comunicação. Acompanhado do candidato a vice-prefeito Ian Evanovich, José Ricardo foi recebido pelo vice-presidente e diretores da Rede Calderaro. José Ricardo é deputado estadual pelo PT e vai disputar a prefeitura este ano em coligação com o PCdoB. Para ele, essa aproximação com os meios de comunicação ajuda na divulgação das propostas e discussão dos problemas da cidade. A gente vê que Manaus é uma cidade que não para de crescer, uma cidade de mais de 2 milhões de habitantes, é a 7ª maior cidade do Brasil em termos de população, e você tem grandes demandas. Como é uma cidade em crescimento, ela necessita também de espaços para moradia. Então, exatamente para evitar ocupações irregulares, devastação do meio ambiente, tem que ter uma política de moradia. Então, essa é uma grande demanda, é urgente, milhares de pessoas morando em áreas de risco. Então, são áreas fundamentais, urgentes para serem tratadas. E uma casa foi totalmente destruída hoje à tarde na zona oeste da cidade. Os próprios moradores ajudaram a apagar as chamas. O incêndio começou por volta das 4 da tarde na rua Monte Sinai, no Parque São Pedro. A casa fica nos fundos de outra residência e houve perda total. De acordo com os bombeiros, apenas um senhor estava no local, mas não ficou ferido. Ninguém soube informar a possível causa do incêndio. E veja daqui a pouco, aumenta o número de casos de Zika vírus em Manaus. 95 grávidas estão em observação. E ainda os destaques do Dia Olímpico direto do Rio de Janeiro. E aqui em Manaus, os preparativos para a próxima grande partida da seleção brasileira na Arena da Amazônia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. É já já.